Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo certo, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Apocalipse, versículo por versículo. E hoje iniciaremos a partir do versículo 3 do capítulo 12, que diz: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande. Gente, por que a Bíblia usa esse tipo de metáfora ou figura, se você preferir? Quando a gente analisa as culturas, tanto a judaica quanto as pagãs, nós percebemos que elas têm símbolos religiosos que representam o mal. Esse que você está vendo é do Egito. Ele chamava Tifão e era o causador, na crença deles, da seca do Nilo. Como vocês sabem também, o Nilo era considerado um deus no Egito. Então, quando ele estava cheio, a nação prosperava, estava tudo bem. Quando ele secava, e aí eles criam que era esse Tifão que fazia isso, aí a nação começava a ter problemas econômicos. Então, pessoal, é, todas essas culturas, diversas culturas pagãs, têm os seus deuses. Olha para vocês verem. Normalmente esses deuses são feras com múltiplas cabeças. Olha esse daí, a Hidra, que é dos gregos. Então, ela também é uma fera com, vamos dizer assim, corpo de dragão e várias cabeças. Nós temos também a dos persas, esse Azida Haka, que é aí também com o corpo de dragão, uma cabeça, porém eles criam que nascia outras duas do pescoço dessa fera aí. Em Daniel, a gente vê que a Bíblia menciona também uma fera, tá vendo? Com 7 cabeças e 10 chifres. Então são todas figuras que Deus usa, né? Permite colocar na Bíblia para a gente possa entender o que está acontecendo. Agora, olha para vocês verem Jó capítulo 41, versículo 1, que diz assim, ó: Podes tu, com o anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Então, nas versões revista e atualizada e na Bíblia Viva, esse animal aí é chamado de crocodilo. Agora, quando nós vemos o mesmo versículo em outras traduções, ó, poderá pescar com anzol o leviatã ou ligarás a sua língua com a corda? Então, nessas versões aqui, ó, na corrigida e na NVI, já aparece Leviatã. Por isso, a gente precisa conhecer um pouquinho da cultura para a gente poder interpretar a Bíblia corretamente. Aí, pessoal, ó, para vocês verem. Então, o Leviatã, do Jó, capítulo 41, nada mais é do que o crocodilo. Portanto, quando você vê uma figura como essa daí na internet, ó, nós precisamos tomar muito cuidado, porque não é isso que está mostrando aí. Tá? A própria Bíblia explica a Bíblia e na maioria dos seus contextos. É claro que tem coisas que não tem como a gente saber, mas nesse caso dá para a gente entender o que é. Então, na Bíblia vale dizer o seguinte, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examina tudo e retém o que é bom no que diz respeito a culturas, porque a gente sabe que tem muitas coisas que são inventadas no nosso bem usando a própria Bíblia, gente, para poder ganhar dinheiro. Então fica aquela coisa meio que fantasmagórica, vamos dizer assim, né? O ser do mal, etc, etc. Voltando para Apocalipse capítulo 12, versículo 3, a gente vê lá ó, que esse dragão era vermelho. E aí, pessoal, a gente tem que entender que essa cor vermelha tem alguns significados, tais como pecado, fogo, sangue, destruição, né, violência, e também indica o comunismo. Olha para você ver, hoje nós vivemos num cenário global que nós temos países capitalistas e comunistas, né? Esse comunismo envolve também, gente, as manifestações populares. Olha para vocês verem uma definição dele. É uma ideologia política e socioeconômica baseada no quê? Na abolição da propriedade privada e das classes sociais. Então, o objetivo do comunismo é com que todos que a nação tem viva de uma forma igualitária, para diminuir essa disparidade, essa desproporção entre ricos e pobres, né, onde uns têm muito e outros não têm quase nada. Então, não, eles querem erradicar, vamos dizer assim, eliminar as classes sociais. Ao contrário que o capitalismo, ele é o quê? É um sistema que você tem direito à propriedade privada, você faz comércio, você
monta indústrias, etc, etc, que gera, lógico, essa sociedade desigual. Então, saiba que quando você vê esses movimentos, né, de é, greves, de movimentos populares, nada contra a greve, porque é permitido, né, pela Constituição, mas sabe, isso daí tem uma raiz do comunismo. Tá? Por outro lado, essa disparidade de renda e tudo, elas vêm do capitalismo. Agora, olha aí para você ver então. Ó. De um lado, a gente tem o capitalismo, que a gente falou que tem essa divisão, né, da a propriedade privada, onde a gente tem os ricos. Ao contrário que no comunismo, vamos dizer assim, classe, a nação é dominada pelos funcionários do governo. Então a gente vê que é uma diferença radical, né? De um lado você tem empresas particulares, de outros você tem apenas empresas públicas. Então quando você vê determinado governo A, B, C e D querendo fortalecer as empresas públicas, querendo aumentar, querendo muitas vezes evitar a privatização, isso aí é fruto de uma visão comunista. E a gente percebe também que no capitalismo você tem a propriedade privada, conforme eu já falei, e o comunismo, a propriedade coletiva. Então, se o Brasil se tornar um país comunismo, aqueles que têm várias propriedades, eles vão assim, ter que repartir aquilo que conquistaram com as demais pessoas. Então, a nação vai viver de forma igualitária. Tá? É justo? Não é justo? Bom, aí cada um tira aí a sua própria conclusão, tá bom? Olha exemplo aí de alguns países comunistas que vivem nessa perspectiva que a gente falou, tá? E é isso, gente. Agora, falando um pouquinho mais a respeito do significado da cor vermelha, que eu disse a você significa destruição, violência, etc, etc, nós estudamos lá atrás, no Apocalipse capítulo 6, versículo 4, que lá tem um cavalo vermelho, você lembra? E aí diz, ó, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Para quê? Para que os homens se matassem uns aos outros, tá vendo? Então o vermelho também é símbolo aqui, no contexto bíblico, de cor, simboliza a morte. Também lhe foi dado uma grande espada, tá vendo? Simbolizando a destruição, enfim, né, violência e por aí vai. Então, pessoal, a cor vermelha na Bíblia, ela também aponta para nós nessas outras direções que nós vimos aí. Comunismo, capitalismo, morte, tirar a paz, enfim, violência e assim sucessivamente. Vamos em frente. Olha para vocês verem. O outro detalhe também da cor vermelha é que ela aponta também para o sindicalismo. Né? Esses movimentos que a gente vê ao longo da história, tá vendo aí, tem a ver com uma raiz do comunismo, né? Querendo tomar posse, né? A gente vê até hoje esse movimento sem terra, nada contra eles, enfim, tá? Não estou aqui defendendo o partido A, B, C ou D, tá bom? Até porque eu não entro nessas questões, tá? Mas quando a gente vê esse tipo de movimento, aquilo ali tem raiz no comunismo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz que, ó, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Tá vendo? Então, vermelho aponta para isso, né? E aí o texto diz: como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Por quê? Porque vai alcançar essa destruição, vai ser no mundo todo. Avançando, a gente vê o seguinte, que João capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Então é isso que ele vai fazer, gente, nos primeiros 3 anos e meio do período tribulacional. Vai enganar muita gente, como já tem enganado desde que o mundo é mundo. A diferença é que nesses primeiros 3 anos e meio, a mentira vai aumentar, as pessoas estarão bem mais corruptas. Então ele vai pregar princípios opostos àquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque ele vem para matar, roubar e destruir, conforme diz João capítulo 10, versículo 10. Jesus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância, então, e o diabo vai conseguir enganar muita gente e vai gerar destruição mesmo mais intensa a partir dessa segunda metade dos 7 anos, né? Os últimos 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 12, versículo 3, voltando para lá, diz aí que esse dragão, gente, ele tinha 7 cabeças. O que significa isso, pessoal? Veja bem, é uma maldade perfeita e completa para destruição. Então ele vai ter autoridade, inteligência e habilidade, gente, plena e perfeita para causar com todo tipo de destruição. Então vai ser uma elevada capacidade
para o mal, para executar, para matar, para destruir, para roubar, que é aquilo que, de fato, é a essência do diabo. Né? A gente percebe, quando a gente olha para isso, pessoal, que até aqui o número 7 dá a ideia, né, de perfeição, de plenitude. Tá? Então, ele vai ter, pessoal, de fato, uma grande e elevada capacidade para destruição. Aí nós vemos que ele vai ter também, ó, esse dragão vai ter 10 chifres. Tá? O que significa isso? Poder em todas as dimensões, autoridade sobre 10 nações. Sendo aí que nós sabemos já, vimos em outros momentos, que 3 vão se rebelar contra ele e mesmo assim ele vai vencê-las. Tá? Dizem que uma dessas 3 seria, olha, que essas 3 seriam, né? Estados Unidos, Japão e Canadá. Só que a gente não tem certeza disso, então né, não podemos afirmar. Então, seriam as que vão ser derrotados, que vão tentar resistir. Então, quando se fala aí 10 chifres, significa que ele vai ter autoridade sobre 10 reinos, ou seja, sobre 10 líderes, né, para poder executar o seu plano aí de destruição. Pois bem, Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8 diz: Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, tá vendo? E pisava aos pés o que sobejava, isto é, ele destrói com força mesmo. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, tá vendo? E aí no versículo 8, a gente vê que fala assim, ó, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados, tá vendo? Então ele vai conseguir destruir 3 nações que vão se rebelar contra ele. E eis que neste chifre havia olhos, ele tinha uma capacidade para ver tudo, né? Olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, pessoal, você vê que vai ser uma criatura terrível né, que o diabo vai personificar, diz assim, para poder gerar todo o cenário que ele precisa para destruir. Algumas características, vamos ver aqui, ó, como se diz aí a respeito de insolência, está falando do quê? Daquela pessoa que é desrespeitosa, atrevida, também desaforada, vamos dizer assim, mal educada, né? Uma extremamente orgulhosa e arrogante, tudo dele é o melhor, ele sabe de tudo, e a Bíblia diz que Deus exalta os soberbos, né? Ele exalta os humildes e derruba os soberbos. Né? A soberba precede a queda. Tá? Então, é isso que esse dragão vai propagar. E aí, avançando aqui, Provérbios capítulo 1, versículo 7, nós vamos precisar de toda a sabedoria. Né? Provérbios 1, 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem estiver aqui vai precisar de uma sabedoria divina, muito mais intensa, né? Claro, né? A sabedoria de Deus plena, vai precisar colocar em prática, sabedoria e conhecimento aplicado, para poder crer em Jesus Cristo e se livrar aí de alguma forma das estratégias desse dragão que vai vir. Hoje, nós já temos disponível para nós a sabedoria de Deus para lidarmos com esse cenário atual que vivemos e que já não está fácil. Nós estamos vendo guerras, destruição, morte, muito racismo, enfim, perseguições bastante intensas. Vamos lá para o Apocalipse capítulo 12, versículo 3. O texto segue dizendo, ó, e nas cabeças 7 diademas. Diademas, pessoal, são coroas. Nós vimos isso daí lá no capítulo 6, versículo 2, onde fala do anticristo, né? Que diz aí, vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Tá? Então, qual é o contexto que o anticristo aparece? Ele vem ali, ó, nós já estudamos isso aqui algumas vezes, né? Ele vem ó, no início do período tribulacional, primeiros 3 anos e meio. Então ele recebeu essa coroa. Só que o detalhe, a coroa que ele recebe aí, gente, é Stéphanos, que é uma coroa de competidor. Tanto é que você vê que o texto fala que ele saiu vencendo para vencer. Então, aqueles que pensam que é Jesus Cristo que está no cavalo branco, não é, porque Jesus Cristo já venceu, ele não precisa vencer nada e muito menos competir, não é? Porém, esse dragão que a gente viu fala que ele vai usar uma coroa, só que é diadema, entendeu? Ele vai usar 7 diademas, que é a coroa de rei,
monarca, aquele que vem para dominar, que tem toda a autoridade, sabe? Não tem como resistir. Então é uma coroa assim de rei, é a mesma que Jesus Cristo vai usar no Apocalipse capítulo 21. Tá? Então, dizem que esses líderes, parte deles serão da União Europeia, né, mais Estados Unidos, Japão e Canadá. Mas, enfim, a gente não tem como provar isso, tá? O que importa aqui agora é que esse dragão vai ter autoridade total para reinar aí, dominar esses 10 líderes, né? Vai ser aí um governo supremo, tá? Os líderes, gente, eles vão usar as coroas, né? Como tendo autoridade, mas o diabo vai governar todos. Agora, olha aí, se você quiser estudar mais um pouco a respeito disso que eu estou falando aqui, faça uma revisão aí da nossa aula do Apocalipse capítulo 6. Você vai ver que a gente fala disso com muito mais detalhes. Vou falar do anticristo ali, vamos esmiuçar com mais detalhes por que é o anticristo, por que não é, e por aí vai, tá bom? Seguindo, a gente vê aqui, ó, o que significa diadema, então, como eu falei, é a coroa de rei do monarca, aquele que tem total autoridade para governar, autoridade política, tá? Tudo isso aí vai estar na mão dele. Política, econômica, ele vai dominar tudo. Militar, né? Olha lá, então, por que ele vai usar essa coroa? Justamente para simbolizar que ele tem essa autoridade plena. Aí, pessoal, esse dragão, então, vai ser terrível, tá vendo? Ele vai ter aí uma maldade, ele vai executar uma maldade perfeita, apontando aí para o número 7, e plena, de plenitude do número 7 também, para reinar, para governar. Agora, ele vai ter isso daí quando? Segundo período tribulacional, tá, aliás, segundo últimos 3 anos e meio do período tribulacional, dali onde vocês viram agora. Antes vai ser o anticristo ali, tá? Não vai ter, vai ter a autoridade dele usando a coroa de competidor para conquistar, e depois disso o diabo vem, né, assumindo tudo ali para poder de fato estabelecer o reino dele nos últimos 3 anos e meio. Aí, gente, ó, tem alguns que falam até de uma quarta guerra mundial, já está se falando também de uma terceira guerra mundial. Você está vendo aí o presidente da Rússia fazendo menção a isso. Lá atrás, nós vemos Albert Einstein, um grande pensador, falando, está vendo, de uma possível quarta guerra mundial. Você percebe? Então, são coisas que a gente tem que ficar aí atento. Olha só para vocês verem. Dizem que essas nações que estarão ali sobre o domínio do anticristo são essas aí, ó. Então, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, a Suécia, Canadá, Alemanha, Bélgica, e assim vai, entre outros que vocês estão vendo ali, tá bom? Só que o detalhe, gente, vamos seguir aquele lema que nós temos aqui no curso. O que a Bíblia não diz com clareza, nós não afirmamos com certeza. Isso são possibilidades com base em pesquisas que são feitas e tudo e tal, mas a Bíblia não menciona em nenhum momento que vai ser a Alemanha que vai fazer parte, ou o Canadá, etc, etc. Beleza, pessoal? Seguindo, ó, a igreja vai estar nesse cenário, gente? Não vai, não estará aqui, já falamos a respeito disso. Olha aí, tá? Essa grande tribulação vai ser um tempo terrível, muito mais difícil de viver do que nós estamos passando aí hoje. Então, vai estar aqui na Terra todos aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus Cristo, quer sejam judeus, quer não sejam, tá bom? Por isso que eu convido você a entregar a sua vida para Jesus, você que ainda não é cristão, você precisa se converter, sabe, para não passar por esse período terrível, se você estiver vivo até lá, porque nós podemos morrer também antes disso, né? Então, enquanto estamos vivos, ainda há esperança. A partir do momento que a gente morre, não tem como fazer nada. E a Bíblia já diz, ó, desde lá de trás, gente, 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno, pessoal. Ou seja, forma de Estado, de governo, entendeu? Os sistemas de administração, isso não vai melhorar, pessoal. Não importa quem entre na presidência da República, ou quem reine ou governe em determinados países do mundo. Isso não vai melhorar. Se tem outros lugares que eles têm lá uma qualidade de vida melhor,
beleza, mas só que a corrupção, enfim, tudo isso nós estamos vendo, o mal no interior das pessoas, você só vai piorar. Não adianta achar que, não, vai entrar, se entrar o partido A, vai ser muito bom, etc, até porque não vai. Porque a Bíblia diz claramente que o mundo jaz o maligno e você precisa entregar sua vida para Jesus Cristo, procurando uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, para que você possa começar a caminhar com Cristo, receber a sabedoria que vem do alto, né? Para lidar com esses desafios do dia a dia e não ter que passar por esse período tribulacional que vai ser terrível, onde muitos vão ter que morrer para poder serem salvos. Você, meu irmão, que está comigo aí acompanhando, saiba também, olha, você que defendeu aí o partido A, partido B durante as eleições, não adianta, isso não vai mudar. Tá vendo aí, ó, tudo isso que nós estamos vendo, essa divisão de poderes, por melhor que seja feito pelo homem, não vai melhorar. Se de repente você ainda não se converteu, saiba, ainda está em tempo. Às vezes você está indo à igreja, mas não se converteu, ainda não se entregou para Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, entregue a sua vida para Jesus, não fique apenas sendo um cristão nominal, tá? Porque a gente sabe que as coisas só tendem a piorar e cristãos nominais não serão salvos quando Jesus Cristo vier no arrebatamento. Vou ficar por aqui, pessoal. Que Deus continue abençoando e fortalecendo vocês. Gente, até a próxima aula. Obrigado a vocês que têm acompanhado. Pessoal, compartilhe esse vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas, principalmente aquelas que ainda não entregaram a vida delas para Jesus, tá bom? Que essa é a nossa missão, é para isso que nós estamos aqui, para pregar o evangelho para toda criatura. Fiquem na paz do Senhor Jesus, gente. Um abraço, até a próxima aula.